Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Estevam Facuri, para quem não me conhece. Hoje eu vim comentar esse livro aqui, ó, The Demon, do Hubert Shelby Jr. Infelizmente, ele não existe em português, não tem uma tradução. Mas se vocês ouvirem barulho de criança, tô fazendo esse vídeo sábado, é o que tá dando para sair, antes fazer do que não fazer, né? E assim, esse livro, infelizmente, não encontra tradução para o português. Porém, eu exorto vocês que leiam, mesmo em inglês, ainda que tenham que fazer um esforço muito grande, mesmo porque é assim que a gente aprende outra língua, né? Eu, embora tenha concluído meus estudos em inglês lá para os meados de 2010 na IESC aqui de Uberlândia, eu fui aprender mesmo inglês quando eu peguei para ler alguns livros. Na época era aquele Ladrões de Raios, umas bobeirinhas que eu lia na época. Mas consegui, né, a partir daquilo, aprimorar e melhorar meu inglês. Então, eu exorto que vocês leiam de fato e tentem. No Kindle, né? A gente tem ele de graça pelo Kindle Unlimited, para quem assina. E no Kindle tem as traduções, né? As significações, né? Os significados das palavras mais incomuns. Então, ele percebe seu nível de inglês e ele dá muitas ou poucas dicas. E se você quiser também pode ler sem dicas, né? Então tem um dicionário de apoio para quem quiser tentar essa árdua tarefa aí de ler inglês. Além de ser em inglês, tem uma peculiaridade desse autor que ele escreve sem colocar travessão e aspas na hora de falar, da fala dos personagens. Então tudo fica um pouco truncado, no sentido de isso é uma frase, uma narrativa do conto, ou é alguém dizendo alguma coisa. Isso que está sendo dito pelo personagem X ou Y. Então tem um certo nível de dificuldade, mas é proposital, que é justamente para criar uma certa confusão. Mas a linguagem é bastante clara, bastante acessível. Creio que para quem já tem um certo domínio, será bastante tranquilo. Então, eu li esse livro, né, por indicação do professor Olavo, inclusive quando ele nos exorta a ler esse livro, ele fala que ainda não tinha concluído, mas ele viu que a coisa ia ficar preta. E assim, do que trata esse livro e por que ele é importante? Hoje nós temos uma certa mania pós-moderna de tentar resolver todos os problemas a partir de uma ótica de psicologia. Então nós nos apoiamos muito no psicologismo moderno para tentar responder grandes questões das almas humanas. E muitas vezes esse psicologismo ele é insuficiente, para dizer o mínimo. Às vezes nós estamos diante de problemas muito mais graves, muito mais profundos. E esse livro aqui deixa bem claro isso. Estamos falando aqui do protagonista, que chama Harry White, que ele principia o livro aí com cerca de 30 anos de idade. E ele é bastante inteligente, bastante promissor, ainda mora com os pais. Ele viaja um certo período para poder trabalhar todo dia. E chegando na empresa, ele trabalha, faz o que tem que fazer. Seu desempenho é bastante alto. Ele é um sujeito com muita perspectiva, né? Um menino muito pródigo. E o próprio chefe vê nele um grande futuro dentro da empresa, que ele poderia ascender a cargos de importância. Só que ele tem uma certa passividade à luxúria, ele cede à luxúria, e ele tem uma mania de se deitar com o máximo de mulheres possíveis, não o máximo, mas assim, sempre estar com uma mulher diferente. Ele dava principalmente mais atenção às casadas, porque isso trazia menos problemas para ele, né, no sentido da mulher não querer ficar pedindo ele de volta. Ele tinha uma relação, no máximo duas, e acabava abandonando as mulheres. Então, ele era um sujeito bastante sedutor, bastante bonito, com uma inteligência acima da média, e ele se valia desses atributos para poder, justamente nesse ofício aí, dessa conquista, conseguir se deitar com essas mulheres, se satisfazer os seus desejos da carne e conseguir bem trabalhar. Então ele vai mantendo esse ritmo de vida até que ele conhece a mulher com quem ele se casará, que é a Linda. E ele se apaixona por ela. E no começo é um namorinho até muito puro, muito simples.
E acaba que eles vão se conhecendo e a própria Linda não vê muitas segundas intenções nele, mas eles vão se aproximando. E aí, um dado momento, ele tomado lá por um ímpeto de luxúria, ele chama ela para a cama, do nada, assim. E ela sequer tinha a ideia de que ele estava com essas intenções. E aí ela fala, não, eu sou casta e vou manter a castidade, eu só vou me deitar com o homem que eu for me casar. Isso é um choque muito profundo para ele, mas ele já está bastante apaixonado por essa menina, que inclusive era, perdão pessoal, que trabalhava junto com ele nessa grande empresa. E aí ele decide pedir ela em casamento. E eles se casam. E aí ele tem uns períodos, 2 anos, de muita felicidade. Ele consegue satisfazer os seus desejos somente com a Linda e consegue ascender no trabalho, subir, trabalhar bem, etc. Aí, um dado momento, eles estão comemorando, né, o Harry com o seu chefe, uma conquista que eles tiveram financeira lá, de trabalho, de contrato, e o chefe manda chamar garotas de programa. E o Harry já fica naquele conflito de consciência, né? E ele pensa, não, vou só beber aqui um pouquinho e vou deixar... Ele também não era um sujeito dado a bebidas, tá? Vou aqui ficar um pouquinho, vou beber um pouquinho, vou conversar com ela e vou embora. Aí acaba que as coisas, coisa leva a outra, né? E ele acaba deixando que ela faça um sexo oral nele. E ele tem uma crise de consciência muito forte. E ele começa a tratar até a esposa um pouco mal, porque ele se sente um hipócrita. E aí ele volta para casa, se sente mal, aquela esposa linda, afável, querendo acariciá-lo, e ele se sentindo mal por ter feito o que fez. E é interessante que quando ele comete um ato imoral, a consciência dele o acusa muito forte. E aí aquilo dói muito no interior dele. Por isso que esse autor é um gênio, ele deixou isso de uma maneira muito clara. E aí o sujeito, para poder continuar vivendo, ele joga a consciência para debaixo do tapete e a enterra, nesse caso, com o trabalho. Então ele começa a trabalhar cada vez mais e começa o auto-engano que Machado de Assis trabalha tão bem, né? Mas não vou entrar agora em Machado. Então ele começa a se auto-enganar, falar, não, foi só um blowjob, não foi uma grande coisa, nem me deitei com a mulher e tal. E aí ele vai se sentindo bem de novo. E começa a tratar bem a mulher de novo. E aí, em um segundo momento, com novas garotas de programas, ele já faz o ato. E aí a crise de consciência vem de novo. E aí ele se sente mal, trata a esposa de uma forma diferente. A esposa pergunta se há algo com ela. Nisso ele já tem um filho pequeno. E aí ele vai cedendo cada vez mais e construindo auto-enganos para se justificar. Ele fala, Harry, todo mundo faz isso, todo homem faz isso, todo mundo na minha posição faria o mesmo. É uma comemoração, não teve afeto, foi uma coisa tranquila. E aí ele vai cedendo mais um passo, e vai enterrando sua consciência. E vai jogando tudo para debaixo do tapete, com mais e mais trabalhos, para preencher a mente dele. E aí chega um momento no trabalho que ele volta a ter aquela luxúria do passado de querer uma mulher nova. E ele já tem essa habilidade, né? Ele é um artífice nessa arte de conquistar as mulheres. E aí ele vai e começa a sair para almoçar e começa a dar papinho para as meninas, se relacionar com elas, chegar até o coito, etc. E aí ele voltava, tinha as crises de consciência, arrumava seus auto-enganos, se atolava de trabalho, até que ele chega num momento que ele já deixa tudo esquematizado. Tais dias da semana eu já vou descer, tal lugar é mais fácil, vou fazer isso em 1 horinha, já vou pro hotel ali. E era sempre com uma mulher diferente. Isso que é interessante. Ele era realmente alguém bastante sedutor. E claro que não todas as vezes ele conseguia, né? Mas ele tinha um êxito assim tremendo. E aí ele vai criando essa dinâmica de traição, até que ele vai chegando em buracos mais baixos e começa a pegar
certas mulheres que já, assim, totalmente bêbadas, caídas, sujas, em certos lugares totalmente impropícios para alguém na posição dele, né? Isso ele já tinha subido bastante na carreira e ganhando dinheiro. E ele começa a ter mais crises de consciência. Pensa, pô, se eu passar uma doença para ela, e aí ele não quer se deitar com a esposa, e a esposa fica achando que há algo errado com ela, e ela pensa, pô, por causa do filho eu não consigo dar atenção para ele, agora ele está diferente comigo, ele está mais frio. Ah, como que eu vou cobrá-lo, sendo que ele trabalha tanto, às vezes ele está só cansado do trabalho, e etc. E aí ele vai se atolando nessa imundície, até chegar um ponto dele acordar, no momento que ele deveria estar trabalhando, num quarto de uma mulher assim imunda, o quarto imundo, ele ouviu o barulho das baratas passando, aí ele foi no banheiro vomitar, o banheiro já estava todo vomitado, e ele vê aquele abismo, que ele caiu muito baixo, e mesmo assim ele vai cedendo e cedendo a esse demônio, até que eles resolvem, até que um momento, né, que é um pouco emblemático, ele começa a almoçar com o chefe, porque ele quase perdeu o filho dele, entre aspas, o filho que era o maior projeto na empresa que ele tinha, que era um contrato grande, uma ideia, um projeto bom que ele tinha elaborado, um negócio inovador que renderia milhões à empresa. Aí no dia que ia ter o encontro com o sujeito que ele precisava conversar da outra empresa para fechar o negócio, ele se esqueceu totalmente, porque ele estava no hotel com uma moça. E aí ele pensa assim, pô, vou começar a almoçar com o meu chefe, porque daí eu não corro o risco de perder, né, essas agendas. Aí acaba que ele consegue, de fato, manter o contrato lá, não tem grandes prejuízos financeiros, né? Mas, em um certo momento, ele está almoçando com o chefe e ele, acho que solta a colher assim em cima da sopa e grita. Porque a cabeça dele estava só tentando, estimulando a luxúria, toda a imaginação dele naquilo. Bastava ele andar na rua e ver uma mulher, o jeito que o vento já batia na roupa dela, já marcava. O verão, principalmente nos Estados Unidos, que as mulheres usam roupas aqui, como no Brasil também. Então, tudo isso incitava ele muito. E aí ele grita, né? Solta a colher, e aí mandam ele para médicos, e aí percebem que ele não tem nada físico. E ele fala assim: antes fosse um tumor, porque daí eu arrancava e estava resolvido. E aí ele começa a frequentar um psiquiatra lá bastante famoso, bastante caro, etc. E esse psiquiatra acaba querendo resolver as questões com esse psicologismo moderno, né? E fica perguntando para ele como que era o passado dele, a infância dele e essas coisas. Só que ele não tinha nada a ver com essa história. Não chegava a lugar nenhum. E o Harry não confessava para ele o quanto de coisas ele estava fazendo, de traição, etc. E aí chegou um momento que o Harry estava almoçando e ele pensa, ele sente a mesma adrenalina que ele sentiu com as mulheres por sair sem pagar. E aí ele pensa, nossa, que legal, não preciso mais recorrer às mulheres. Agora eu posso simplesmente sair de um estabelecimento sem pagar, que eu já tenho essa necessidade aí, suprir esse desejo. E aí ele volta a trabalhar melhor, até o próprio psiquiatra acha que ele está melhorando, acha que é em decorrência do trabalho dele, etc. E aí ele vai roubando cada vez mais coisas, o demônio vai agindo. Isso que é interessante também, né? A gente não percebe a figura do demônio, mas a gente vê que há algo atuando e dominando a vontade dele. Seria o caso aqui de obsessão demoníaca, e não uma possessão, mas uma sugestão, uma tentação reiterada. E ele vai cedendo e padecendo a isso, e ele começa a roubar. Ele não só mais sair das lojinhas sem pagar, porque chegou um momento que ele saiu sem pagar e nem percebeu. Ele falou, pô, perdi já, eu já não tenho mais aquela adrenalina nisso. Ele começa a roubar as coisas dos colegas do escritório, depois começa a roubar coisas maiores, como por exemplo aquelas typewriter, aquelas máquinas de escrever grande, e etc. É uma época, né, que não tinha câmera para todo lado também, a gente tem que entender o contexto histórico que isso foi redigido, né? E aí ele acaba fazendo uma série de furtos, chega a entrar em loja à noite para roubar, pegar dinheiro do caixa e etc. E ele vai se afundando de novo, agora com esse segundo grande pecado. O casamento dele vai sendo destruído. A esposa dele sugere que deixem o filho com a avó para eles poderem viajar e ter uma segunda lua de mel, e acaba que isso dá relativamente certo.
mas quando o Harry volta, ele volta a ceder a esses desejos. E aí ele percebe que esse roubo também já não estava mais alegrando-o como alegrava e não estava deixando a mente dele descansar para ele poder trabalhar. E aí ele vai passear no Subway, né? Não é no Subway igual o McDonald's que a gente come, é o metrô. E aí ele vê o metrô vindo assim e ele sente uma vontade de pular. E aí ele fica com aquilo na cabeça, uma sensação de liberdade, assim, ele quer saber o que ele vai fazer com aquilo, ainda não estava muito claro. Aí ele decide que ele precisava matar alguém. E nesse ato de ficar pensando mentalmente como ele mataria alguém, ele consegue, vamos dizer, pacificar o demônio por alguns meses. Só que aí chega um momento que ele precisou executar, porque ele não estava tendo mais espaço. Aí ele vai naquele mesmo metrô e empurra um sujeito aleatório. E esse sujeito explode lá no metrô, o cérebro voa, uma coisa horrível. E aí ele sai andando, né, para não dar indício que era ele. E aí saem todos os jornais, e a esposa dele vê ele na TV saindo do metrô, mas não dá para saber que era ele que tinha feito o ato. E aí pensa, pô, ele tá tão abatido assim porque ele presenciou esse ato tão hediondo, etc. Só que aí, pouco tempo após ter matado esse sujeito, o demônio já cobra dele uma segunda execução. Aí ele vai na Times Square, que é um lugar lotado, assim, 24 horas por dia, compra uma faca dentro de uma sacola de pão e enfia na barriga de um sujeito também, e mata o seu segundo assassinato. E você vê que aí o demônio já está tomando total posse dele, o casamento dele está ficando horroroso. Chega até um momento bem mais no início, quando ele começa a comprar flores para a mulher, comprar plantas para ver se ele consegue pôr a mente dele nisso e conseguir fazer algo que a esposa goste também, para eles ficarem mais tempo juntos, tentar chegar em casa mais cedo. Mas sempre vem esses desejos aí, né, que vão sendo mudáveis aí ao longo da história. E aí chega um momento, né, mais pro final, que ele quase que vira um bicho. Ele sai de casa, ninguém sabe o que aconteceu, a esposa dele chama a polícia, ele fica parado no horizonte olhando assim durante horas e horas e horas na praia. E aí ele sente, né, que ele precisava matar alguém no dia de São Patrick. Acaba que ele não faz isso, ele fica em casa. Nesse dia, né, perdão, isso foi um pouco antes, mas ele fica com esse desejo. E depois, no domingo de Páscoa, seria celebrada uma missa por um cardeal, acho que é Letterman, que ele tinha ressuscitado, vamos dizer assim, estava com uma condição médica muito ruim, ele era alguém muito famoso, e ele ia celebrar lá a missa no dia de no domingo de Páscoa. E aí nessa celebração tinha mais de 1 milhão de pessoas assistindo, foi um negócio assim, televisionado, todo mundo queria ver o cardeal que ressuscitou, né, contra todas as probabilidades médicas e etc. E aí o Harry vai nessa igreja, que também é a igreja de São Patrick, e na hora de receber a comunhão ali, ele acaba assassinando o sacerdote. E aí nessa confusão ele sai da catedral e depois ele se mata, se afundando no mar com coisas pesadas assim para carregar o corpo dele. Mas o ponto é, a gente vê claramente essa possessão, essa obsessão, essas tentações que se transformam numa obsessão e depois até uma possessão demoníaca. Chega momentos que ele não entende nem o porquê que ele fez o que ele fez. E isso é tão interessante que eu conversei esse tempo para trás com uma pessoa que tentou suicídio. E foi no meio de uma briga conjugal, foi uma coisa horrível. E assim, eu perguntei para ela por que ela fez isso. Por que a senhora fez isso? A senhora gostaria de continuar casada com um sujeito? Por que a senhora tentou isso? Ela fala simplesmente que não sabe por quê. Ela simplesmente sai fazendo. Ela pegou uma corda, foi se matar. Acabou que não teve êxito, né? Enfim, foi impedida. Felizmente não se matou. Mas vejam o abismo entre as possibilidades do psicologismo resolver isso, da psicologia moderna, com o problema que isso verdadeiramente é. E a própria história do autor, do Hubert Shelby Jr., eu vi uma entrevista dele, que ele fala algo muito interessante, que ele é como se ele fosse dominado por um demônio da ira.
E quando ele fala que ele tem essa ira de pano de fundo da vida dele, a mulher até ri, né? Fala, nossa, você tem isso? Você tinha isso? Quando que você deixou de ter essa ira? E ele fala que ele se sente irado o tempo todo. E isso é bastante forte. E faz com que nós pensemos muita coisa. Às vezes a gente tem, né, esse pano de fundo, um sentimento negativo. E isso aqui seria um assunto para outro vídeo. Quem sabe depois eu faço. Mas o ponto é, se possível, leiam este livro, porque ele deixa muito claro como que é essa ação, chamemos de demoníaca, né? Eu creio que o Hilbert não fez isso como uma figura de linguagem. E eu também acredito que isso, de fato, seja uma sucessão de influências aí demoníacas. Inclusive, quando o próprio Harry ele fala que ele sente um ímpeto de rezar em meio ao desespero, logo ele abandona a ideia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O livro é bastante assombroso, assim. Confesso que me deixou mal. Se eu soubesse que ele seria tão pesado assim, eu não teria lido em tempos quaresmais. Mas foi bom. Li. Já deixo advertidos desde já que tem uma linguagem de pouco, mas tem. Até um pouco erótica, né? Porque o primeiro pecado é a luxúria. Então, ele vai ali contar algumas coisas que acontecem em quatro paredes, mas sem detalhes, lógico, e também alguns pensamentos que vinham à cabeça do Harry quando ele via certas mulheres, né? Então, até quando ele está tentando fugir disso, viajando lá para a segunda lua de mel que eu mencionei com a Linda, ele está dirigindo, ele fica olhando para as mulheres e o vento batendo no vestido e quase bate o carro. Então, assim, acho que isso é em outro momento, mas isso acontece. Então é isso. Se vocês quiserem ter... porque a gente pensa muito também em possessão demoníaca, um sujeito babando. Acho que Hollywood estragou isso um pouco para nós, né? Um sujeito se debatendo, babando. Pode ser que chegue aí num nível de possessão demoníaca dessa magnitude, mas o que acontece antes, pelo menos quando não há uma possessão abrupta, é justamente o que esse sujeito escreve nesse livro. E eu acho que ele fala com uma autoridade de quem experienciou, vivenciou certas coisas, sabe? Então por isso é tão interessante. A ficção ela tem esse poder de nos trazer a compreensão por analogia do que acontece na realidade. E é assim, é brutal ver o psicólogo, lá, o psiquiatra dele tentando resolver aquilo pela literatura do psicologismo moderno e o quão falho isso foi, né? Isso é revelado ao final, porque para o sujeito lá, para o profissional, o Harry estava curado. Aí, de repente, ele sai na mídia como o sujeito que assassinou o cardeal Letterman e suicidou depois. Então, isso revela, deixa patente o quanto a sociedade está despreparada para lidar com problemas assim. Então é isso, pessoal. Aí, inclusive, essa ideia de psicologismo ela é muito moderna, né? Então, na história da humanidade, nós sempre resolvemos essas questões de nuances espirituais mais profundas, até de psicologia, com poesia, com literatura, com religião. Então, essa ideia de querer entender o mundo a partir da psicologia, lógico que ela tem seu local, né? Ela tem seu lugar, ela tem suas verdades, mas é um pedaço muito pequeno de um todo muito mais vasto. Tem até uma presunção, uma pretensão assim, inalcançável. Tentar, a partir de... Ainda mais que cada psicólogo, né? Ele tem uma certa via. Então, o sujeito é freudiano, ele vai olhar para o seu problema a partir do que Freud diz. Mas será que Freud resolveu todas as questões humanas? Para mim é evidente que não. Mas é isso, fica aí, já estamos com 24 minutos de vídeo. Se eu passar disso aqui, eu vou me estender demais. Então, um grande abraço, pessoal. Leiam este maravilhoso livro.